Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast. É o nosso parecer. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui retornando às gravações do nosso podcast, a segunda temporada, temporada 2022. Que vai ter muita coisa, ano de eleição. Isso aí, esse ano aqui promete, vai ser um ano bem movimentado aí na área, principalmente na área da política, né? 2022 vai ser ano de eleições presidenciais, a gente vai escolher os presidentes, governadores, deputado federal, estadual e senadores. Um senador nesse ano. Exatamente, um senador. E a gente está retomando aqui as gravações depois do recesso. E hoje, né, a nossa pauta vai ser uma pauta livre. Isso. A gente quer falar um pouquinho aqui das nossas expectativas, né? Projetos para 2022. O que a gente espera do ano na questão aí da política e também o que a gente está pretendendo aqui para o nosso projeto, né, Wanda? Isso. E mais uma vez a gente conta com o apoio de vocês, a gente conta com a participação, com esse engajamento de vocês para a gente continuar, né, de certa forma ser incentivado a continuar com esse projeto. É um projeto que a gente constrói juntamente com vocês, né? A gente quer criar realmente esse canal de diálogo e comunicação e a gente vai aí esse ano buscar melhorar, aperfeiçoar para, sei lá, enfim, a gente chegar ali em uma estatura e chegar em um nível que seja agradável, né? E nessa temporada 2022, a gente está querendo trazer mais gente, né? Exatamente. Para conversar. Isso. A gente vai ter que comprar mais material. A principal novidade, né, do projeto para esse ano vai ser a questão dos convidados. Isso. A gente quer trazer pessoas aqui, convidados, para conversar com a gente, integrar aqui a mesa e ampliar esse bate-papo, né? A gente saiu um pouquinho aqui da nossa zona de conforto e saiu um pouquinho aqui da nossa bolha, né? A gente quer realmente trazer outros pensamentos que sejam, sei lá, congruentes ou divergentes, não sei. A gente quer trazer pessoas para conversar e agregar conhecimento a este projeto. E é o nosso parecer, versão 2022, segunda temporada. E vamos lá, o que a gente tem para conversar sobre os fatos aí políticos dessa semana. A gente teve não só fatos políticos, a gente teve aí algumas tragédias naturais também, né? Mas antes de falar qualquer coisa, é importante dizer que no mês passado eu fiquei doente. Aí tem 2 episódios ainda que eu não coloquei, mas só para deixar claro. Mas voltando aí... Pronto. Cortando o assunto. Não, mas é importante a gente dar uma satisfação, porque realmente a gente deixou de postar por conta disso. O Evandro esteve aí com enfermidade. Anteriormente fui eu, né? Isso, e aí, palavra bonita, né? Enfermidade. Pra não falar outras coisas, né? Mas é isso aí. E meio que o final do ano foi um pouquinho conturbado aí pra gente, mas graças a Deus tá tudo bem agora. E uma notícia boa, né? O Emerson tá quase formado. Formado já, né? Já, formado. Só falta o AB. Só o AB mesmo. Graças a Deus deu tudo certo aí. 5 anos de faculdade bem puxado. Isso. E agora é só seguir aí os protocolos, né? E os protocolos para pegar aí a OAB e os desafios aí da carreira. Com certeza. E aí a questão do que a gente teria para conversar hoje, né? Teria não, que a gente tem, e a gente queria conversar aqui um pouquinho, é a questão das tragédias naturais, aquelas chuvas ali na Bahia, né? No sul da Bahia. A gente quer comentar um pouquinho sobre essas mudanças climáticas,
Agora ali aquela tragédia ali em Minas, né? Capitólio, Minas Gerais. Eu achei engraçado que foi o nome, Capitólio, só me lembrei do Trump. Eu pensando que era uma coisa lá dos Estados Unidos. Aí quando eu fui ver o Capitólio aqui no Minas Gerais, né? Exatamente. A gente queria aqui pensar um pouquinho, né? Se essas mudanças climáticas, até que ponto nós temos responsabilidade. Perspectivas, né? Da política em 2022, como é que vai ser esse cenário eleitoral, que vai ser bastante intenso, né, para não dizer outra coisa. Vai ser bem quente, a gente vai ter uma campanha muito acirrada, né? E o que a gente está vendo aí, o que a gente tem visto, é uma movimentação grande, né? Uma movimentação grande de todos os pré-candidatos, né? O que eu não vejo é movimentação no sentido assim... Da terceira via? Não só da terceira via, mas do próprio Bolsonaro, né? Ele não está conseguindo reagir, embora todo o mandato dele tenha sido em torno de campanha e pensando em 2022. O Bolsonaro ganhou e nunca deixou de fazer campanha. Eu acho que a impressão minha, eu acho que está tendo uma coisa interna dentro deles. Eu acho que a base está querendo sangrar aquela galera que está indo pro Moro. Eu acho que estão tentando estangar a sangria, né? Para depois cair em cima do Lula. Porque tem muita gente que está indo pro lado do Moro. Sim. Né? O Eduardo Girão, que se dizia independente, está do lado do Moro. Isso. Né? E outras figuras. Eu acho que a Janaína Pascoal também está indo pro Moro. O Luciano Hang, né? Soltou aquela nota, né? Isso. Apoiando o Moro. Ou seja, tem muita gente indo pro lado do Moro. Vai haver essa migração, né? Porque eles enxergam no Moro... Mais palatável, o Moro é mais palatável. Na verdade, o que eu vejo é o seguinte: eles enxergam no Moro a possibilidade deles continuar com esse projeto neoliberal, né? Esse projeto de extrema direita que existe no nosso país. O Moro, ele representa muito bem essa galera, porque ele tem a natureza bolsonarista, mas ele tem um perfil mais maquiado, né? Uma coisa mais sutil. Gourmet, uma versão gourmet. Exatamente. Do reacionarismo, né? Mas é algo ali muito, muito pesado e também preocupante, né? Principalmente para a galera da esquerda aí. É bom olhar esse movimento e não subestimar o Moro, né? Isso. Porque hoje existe aí, o que eu vejo, existe um movimento que está subestimando ele. Não, eu acho que o PT ou então qualquer outro candidato não pode subestimar é o Bolsonaro. Então, eu acho, Evandro... Que o Bolsonaro tem a máquina na mão, né, mano? Tudo bem, ele tem a máquina na mão, mas o Bolsonaro, ele destruiu o capital político dele. Eu acho que o Bolsonaro é um morto-vivo, né? Não sei, eu acho politicamente falando, eu acho que ele se destruiu, ele se autodestruiu, entendeu? Eu sei, mas assim, eu prefiro esperar até março ali, pra ver como é que vai estar o cenário, pra gente tentar... imaginar como é que vai ser. A gente ninguém é candidato de si só, né? Ninguém faz campanha sozinho. Isso. Para você fazer uma campanha e chegar a uma presidência da República, você precisa não só de dinheiro. Dinheiro não é suficiente. Você precisa ter uma base e ter pessoas que acreditem na sua ideia e acreditem na sua causa. Isso. E o Bolsonaro, ele teve isso nas eleições de 2018. Ele não foi algo que nasceu do nada, né? Eu acho que o Bolsonaro não tinha base. Eu acho que ele aproveitou o movimento. Então... ele pegou aquela base pra ele. Isso, entendeu? Não era uma base dele, mas era uma base que pensava igual a ele. Isso, já existia. Isso, que já existia. Ele foi tipo a figura que canalizou, né, aquilo ali pra ele. Exatamente. Só sobrou ele, né, na verdade. Isso. E aí... ele conseguiu ver, ele conseguiu visualizar o que estava acontecendo. Não sei se foi por intuição ou alguma coisa do tipo, mas ele conseguiu. Eu acho que... Desde 2014. Sempre em 2014 ele dizendo que ia ser candidato a presidente. Sim. Né, ele percebeu que dava e realmente deu. Então, eu acho que não pode, de forma alguma, subestimar o Moro, porque ele é um candidato que vai, sim, representar essa extrema-direita no Brasil, a mesma extrema-direita que votou no Bolsonaro. Mas tu acha que o pessoal da esquerda está subestimando o Moro? Eu acho que tá. Eu vejo, assim, uma certa arrogância e prepotência, assim, achar que, não, o Moro tá morto, o Moro tá morto, ele não vai conseguir porque ele não tá engrenando. Ele está ali nos 8%, mas quando chegar mesmo ali no momento decisivo, ele vai sim conseguir votos. Ele vai.
eu não sei se ele vai conseguir votos o suficiente para ultrapassar o Bolsonaro. E outra coisa, o pessoal pensa em votar quando tá perto, né? Quando tá perto. E aí, quais são os candidatos? Tem muita Exatamente. gente que não tem nem noção de política. Quando toda essa galera que hoje, que estava com o Bolsonaro, declarar mesmo apoio ao Moro e fazer campanha para ele, entendeu? Trabalhar em torno do nome dele, essa galera vai conseguir transferir votos para ele. Tipo, por exemplo, um senador como o Eduardo Girão, ele tem o eleitorado dele, ele vai conseguir 5 votos para o Moro. Não só ele, mas a própria, talvez até a Joyce Hasselman também apoie ele. Eu não sei como é que tá a relação deles. Mas eu acho né? que a Joyce, eu acho que é um cadáver político ali. Mas ela tem uma retórica boa, né? Ela tem um discurso bom. Mas será que o discurso gera voto dela? Esse que é o problema, ela se queimou demais com o bolsonarismo, né? Com o bolsonarismo. E geralmente quem votou nela são os bolsonaristas. Isso, mas eu acho que também, dentro do eleitorado dela, tem aquela galera que, sim, abraçou a ideia dela. Que é a mesma galera, talvez, que ia votar no Moro. Porque, assim, a gente pode pensar assim, quem votou no Bolsonaro e foi eleito na onda bolsonarista tá destruído politicamente? Eu acho que não, porque essa galera, boa parte dela vai migrar pro Moro, naturalmente. Isso. Porque existe sim uma galera que votou no Bolsonaro, que está arrependida, e essa parcela ela é muito grande, e que ainda querem continuar com esse movimento reacionário, esse movimento de extrema-direita aqui no Brasil. E o nome é o Moro. E eles vão trabalhar o nome do Moro. Digamos, né, poderemos citar a questão do MBL. O MBL é um movimento político de extrema-direita, que tem como plano de fundo um projeto neoliberal para o país, mas que sim, vai trabalhar ali, eles têm votos, eles têm sim capacidade de conseguir ali uns votinhos a mais para o Moro. E parece que o representante do MBL para o governo de São Paulo é o Arthur Duval. Ele conseguiu 10% na prefeitura. Isso. Ele chegou bem, né? Ele chegou bem ali Ele conseguiu 2 dígitos, né? Isso. Aí, por exemplo, se o Moro apoia o Arthur para São Paulo... Isso. Né? Aí um ajuda o outro. Exatamente. E faz uma bancada grande, talvez, na Câmara, né? Vamos ver, né? Como é que vai ser esse jogo político. Aí hoje o que a gente está vendo também, esse movimento do Exército Brasileiro aí se afastando, né? Se distanciando do Bolsonaro. Tu viu que eles anteciparam todos os exercícios militares para esse semestre? Foi, né? Foi. Saiu a notícia para quando for no próximo não ter nenhum exercício militar. Pronto. Aí tem essa questão dos militares se afastando do governo, né? Muito também aí esse movimento de afastamento do governo, eu acho, né, que no meu modo de ver, esse ataque sistemático ao Mourão, né? Que eles têm atacado sistematicamente o vice-presidente. E o Mourão, de certa forma, ele era ali uma representação, sim, dos militares dentro do governo, Isso. de uma forma mais direta. Não à toa ele está ali como vice-presidente, e ele tem o respeito, sim, das Forças Armadas. Ele é mais moderado, né? E ele é mais moderado, e as Forças Armadas estão com ele. Isso. Está com ele. E todo esse ataque à figura dele, à pessoa dele, eu acho que... justifica essa saída, né? Mas assim, a gente também não pode se iludir com as Forças Armadas. Eles estão saindo foda porque sabe que o Bolsonaro Exatamente. Tá ruim na fita. Se tivesse boa, eles estavam apoiando. Estava apoiando, e é o que eu tô dizendo. Essa galera, eles tendem a migrar pro Moro. Isso aí são votos, eles vão trabalhar os votos dos militares no Brasil, entendeu? Que é um apoio muito grande que o Bolsonaro teve. Boa parte para ir pro Moro. Pode ir pro Moro, boa parte. Só vai ficar mesmo ali com o Bolsonaro os radicais. Aqueles os reacionários mesmo, né? Sim, aqueles militares mesmo, vamos dizer assim, bolsonarista mesmo raiz, entendeu? Que a ideia bolsonarista está acima de tudo, até do interesse da corporação, entendeu? Essa galera aí é uma galera que, se o Bolsonaro bater na mãe deles com a cruz, eles tendem não, o Bolsonaro tem razão. Minha mãe merecia. É mais ou menos isso. É uma galera que é bem radical.
Então, eu acho que o Moro tende sim a crescer, porque não tem nome, entendeu? Não tem nome. Não tem nome. O Ciro, ele não consegue penetrar nessa ala aí, né, da direita. O Ciro, ele não consegue tirar a voto dessa galera. O Ciro, eu acho que o problema também é muito de discurso, ele é muito técnico. A gente vai ver os vídeos dele, fala muito de economia. Uhum. E o povão, ele não entende muito bem esses detalhes da economia, né? Ele quer saber o que é que ele vai fazer lá, né? Isso. Eu acho que o problema do Ciro é a questão de discurso e também o jeito dele, que é meio truculento. Ele é muito... O Ciro, ele não mostra, tipo assim, de fato, ó, eu quero dar comida, eu quero dar educação, Não, ele mostra o que ele vai fazer, né? Quais os meios que ele vai usar para o país crescer economicamente e eles, em seguida, né, ter condições de oferecer educação, segurança e saúde, né? Isso. É um caminho assim que... Diferente do discurso do Lula, né? Exatamente. Que ele é bem abstrato. É bem... bem genérico, bem né? genérico, assim, ele vai no anseio da população. O que a população quer? Comer picanha, Isso. né? Ele vai dizer... E é muito baseado em um momento que o Brasil viveu, né? Isso. Ele vai trabalhar muito a memória recente do Brasil, do brasileiro, quando ele esteve no poder. Vocês lembram que quando eu estive no poder, vocês conseguiam viajar, conseguiam comer picanha, tomar cerveja, comprar carro, casa... eletrodoméstico, o que mais? Eu me lembro de muita gente que não tinha fogão. Sim, ele criou aquele... Era no fogão a lenha, né? Isso, ele criou aquele projeto lá, né, de redução de impostos de IPI na linha branca, né? Isso, pra galera poder comprar. Exatamente. Então ele vai trabalhar essa memória recente das pessoas e é muito complicado para quem vai concorrer com o Lula por conta disso. Porque o Lula já fez... Eles vão tentar atacar o Lula de qualquer forma, muito, muito voltado ali na área da corrupção, o Petrolão, Mensalão, Lava Jato, vão tentar atacar essa questão, vão explorar essa questão para atacar a imagem do Lula, mas é algo que... Tá muito batido. Vão bater e não vai ter efeito. Porque o tanto que já bateram... nessa questão e não conseguiram o efeito que eles queriam, que era destruir o PT e destruir a imagem do Lula, ao contrário, porque quem eles colocaram no poder não conseguiu satisfazer os anseios da população. É porque o Lula foi tão, o Bolsonaro foi tão ruim o governo dele, né, que gerou isso. Ressuscitou, né? Vamos dizer assim, ressuscitou o PT, que na minha opinião nunca esteve morto, né? Porque o PT é um partido muito forte. Tá nas bases. Né? Tá nas bases. E ele aí ressurgiu, né? Coloca novamente o ex-presidente Lula como a solução dos problemas do Brasil, porque foi muito em razão do mau governo que ele fez, né? Uhum. Da situação que o país se encontra e que ele vai deixar o país com uma taxa altíssima de desemprego, uma taxa recorde de pessoas na informalidade. Salvo engano, são 25 milhões de brasileiros que estão na informalidade e são mais de 13 milhões de pessoas desempregadas. E tem muita pessoas gente, que já desistiram. E eu acho, salvo engano também, parece que tem em torno aí de 10 milhões de pessoas que já desistiram de trabalhar, que nem atrás mais de trabalho está indo. Né? A questão da inflação altíssima, né? Uhum. Outra questão. Tudo isso trabalha a favor do Lula, né? Isso. Porque, eu vou repetir, a memória mais recente de um Brasil onde as pessoas tinham uma condição de vida legal ali é o Brasil do Lula, né? Que a gente tinha, de certa forma, uma inflação controlada, o Lula conseguiu, né, de forma significativa, aumentar o poder de compra do salário mínimo e aí tudo isso deu condição do Brasil realmente crescer, da população ter... Uma coisa que eu espero muito nos debates presidenciais, o Lula debatendo com o Bolsonaro, imagina aí a cena.
Pois é. Esse é um negócio meio bizarro. Vai ser porque eles vão atacar a questão da corrupção, vão falar disso, daquilo, e vai ser muito difícil para qualquer candidato falar o contrário dessa memória que eu estou falando. Eles vão falar o quê? O governo do PT foi o governo mais corrupto da história do Brasil, de não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O Lula pode dizer assim, mas no meu tempo comia um picanha e tomava cerveja. Comprava-se carro, viajava-se pra Disney. Eles vão falar o quê? É mentira, não é mentira. Ou as pessoas viveram isso, eles não têm como jogar contra isso, entendeu? E é como tu falou, é uma coisa já batida. Eles vão falar de corrupção. Ninguém quer saber de corrupção nessa altura do campeonato. É algo importante? Demais. É fundamental. Mas conseguiram deixar o país em uma situação tão crítica que as pessoas não estão nem aí mais se estão roubando ou não, se tem corrupção. As pessoas querem o mínimo. Querem só dignidade, que perderam. Se vai ter comida, né? Se vai ter um local para morar. Se vai ter lazer, é isso. Hoje não pensa-se mais nem em lazer, as pessoas estão preocupadas realmente com o básico, né? Saber de comer. Comer e a moradia. Pronto. Que é o principal. Transporte, né? Para fazer alguma coisa. Exatamente. Mas é isso aí, as eleições de 2022. E eu acho que uma pauta e uma coisa que que merece ser discutido, né? Nesse ano de eleição, e é bom a gente cobrar dos candidatos alguma questão relacionada ao meio ambiente, né? Alguma política aí, né? Hoje é obrigatório, né? Porque o meio ambiente hoje é fundamental. A gente está vendo aí a natureza reagindo, né? Aquela quantidade de chuva que houve ali no sul da Bahia, que causou toda aquela tragédia, aquele alagamento. Foi a né? maior? A maior da história. Eu vi um número que eu acho que eu não... Foi algo assim, aquela quantidade de chuva que caiu naquela região foi a maior quantidade de chuva que já caiu em um local, em um período de tempo da história que conseguiram registrar, entendeu? Ou seja, choveu tanto naquele local, naquele curto período de tempo, sim, o suficiente assim, nunca na história em um local choveu tanto. O que a gente vê é um desequilíbrio, né? É a natureza passando por transformação. A natureza, ela é isso, né? Ela vai sofrer as suas transformações e suas readequações do seu jeito, do jeito dela. Então, por isso que é tão importante a gente ter a compreensão e a noção da nossa relação com a natureza, né? A gente tem que buscar entender a natureza e respeitar a natureza, porque se a gente não respeita a natureza, ela vai, vamos dizer assim, entre aspas, se voltar contra a gente, né? Porque ela vai buscar uma forma de se adaptar. E hoje em dia a atividade econômica tem que estar toda ligada com a questão ambiental. Com certeza. Eu acho que o próximo governo que entrar vai botar quente a questão ambiental. É necessário, né? Precisa se parar ali aquele desmatamento ali na Amazônia. Precisa se trabalhar até aqui mesmo, e investir. até na cidade também. Na né? cidade. Por exemplo, tu vai construir um imóvel, né, tem que fazer bem feito o sistema de esgoto, a questão do recuo, né? Para onde vai se jogar esse esgoto das cidades? Se vai jogar água suja nos rios ou rio, não, se vão tratar. Vai ter um sistema de tratamento, não? Acho que aqui em Sobral não tem, não. Tem de forma precária. Pois é. Ainda... Por exemplo, uma cidade do Porto de Sobral é para ter. Nós não temos uma estação de tratamento assim que seja... Eu salvo engano, eu acho que nem 50% da água aqui de Sobral, do esgoto, é tratado. Eu acho que não chega a isso, não. E é uma coisa para ser obrigatória, né? Uhum. Tem tanto recurso, né? E eu acho que eu acho que tem lei nesse sentido. Eu não sou bem conhecedor dessa política ambiental e nem da legislação eleitoral. Eleitoral não, a legislação ambiental. Mas eu acredito que deva existir uma legislação que cobre sim o mínimo. Mas é aquele negócio, é mais uma lei brasileira que não consegue ser executada, efetivada na prática, né? Isso. Mas faz parte, né?
Então é algo aí bem que sim, os candidatos aí à presidência precisam trazer essa pauta para ser discutido, porque a questão lá do Capitólio lá é algo também, é a natureza falando, né? É a natureza reagindo. Não, um negócio daquele não acontece à toa, não acontece por acaso. Já teve 7 mortes confirmadas até o presente momento. Eu já ouvi 8, né? 8. Eu vi hoje por volta de 11 horas, eu estava dando uma olhadinha na CNN e já tinha sido confirmado 8 mortes. E eu vi um vídeo que tinha uma embarcação ali, tinha uma galera ali falando, saiam daí que tá caindo. Eles gritando, né? Saiam, tentando avisar e as pessoas ignorando. Até o momento que aconteceu e eles filmando, as pessoas loucamente alertando, avisando. Vai cair o pessoal lá. Nem aí, as pessoas nem aí. O que a gente vê também ali é uma questão de imprudência, né? Por parte daquelas pessoas que estavam ali conduzindo aquelas embarcações, aquelas lanchas ali. Porque se estava chovendo, segundo, né? Choveu muito e já há uns dias tem sentido ali algumas pedrinhas caindo e tal. Parece que ali é a atribuição da Marinha, né? Foi a Marinha que permitiu, né, que eles andassem ali. Pois é. Eu tava vendo o Romeu Zema falando pra Globo News, aí disse que aquilo é competência da Marinha. Não tem nada a ver com o governo de Minas Gerais. Tô entendendo. Aí o que eu vi ali? A empresa que oferece aquele tipo de passeio, o cara precisava ter o mínimo de noção de, tipo assim, o cara conhece a região ali, ele explora aquela região, então ele conhece, ele deve saber que ali em períodos de chuva deve cair de vez em quando deve ter algum tipo de sei lá, desmoronamento pequeno, mas estava havendo ali com uma certa constância, né? E aí o cara estava muito próximo ali, era, não sei, a atitude mais correta ali era o cara manter uma distância do canyon ali. Ó, a gente tá vendo um deslizamento, a gente não vai poder chegar muito perto ali, tá? Vamos manter aqui uma distância de 30 metros, 50 metros e vamos ficar por aqui. Mas não, as pessoas simplesmente ignoram e se colocam ali em risco de forma gratuita, né? Desnecessária. É complicado, ali foi uma tragédia mesmo. Esse ano já começou com tragédia, né? Tragédia, e eu também vejo ali uma certa negligência também, né? O cara negligenciou, existia ali um perigo, um risco, tava as pessoas avisando que tava caindo e simplesmente ignoraram. Porque eles estavam vendo que realmente estava cedendo, né? Conseguiram ver isso. E não sei, é uma coisa que a gente tem várias coisas para ser analisada, né? A questão da responsabilização dessas pessoas que estavam conduzindo essa embarcação, da empresa que oferece aquele tipo de serviço, o cuidado com o meio ambiente que a gente precisa repensar ou pensar e começar a desenvolver políticas que estimulem, né, a gente a ter mais responsabilidade na nossa relação com o meio ambiente. Tudo isso aí são pautas que passam pela política, né? O nosso podcast, a gente fala muito em política, porque a política ela é simplesmente, eu sempre falo isso, a política é a coisa mais importante da nossa vida desde que o homem resolveu viver em sociedade. Eu não consigo ver outra coisa mais importante do que a política. E é o que define, né, como as coisas são, né? É o que define como a gente ela está ligada diretamente à política com a nossa qualidade de vida, né? Isso. E a gente, como pessoas do direito, né, como operadores do direito, pessoas que pensam o direito, não tem como a gente se desligar e se desvincular da política, porque o direito ele está ligado diretamente com a política, né? Se existe direito, ele é um ato político. O direito, ele nada mais é do que um ato político, é uma ação política, é uma expressão da política. Foi alguém que disse que vai haver direito, e aí colocou-se lá na Constituição que... meio da política. Meio da política. Isso é verdade. É uma ação política. Então a gente existe por conta da política, e se a gente existe por conta dela, a gente agora, a criatura
vai aprender a se relacionar com o Criador, né? A gente tem que ter esse cuidado, essa preocupação com os passos políticos da nossa sociedade. E o nosso parecer, ele é um podcast nesse sentido. A gente pensa ali os passos políticos, né, que acontecem no nosso país, não só no nosso país, na nossa região, com a visão jurídica, uma visão, ampliar a visão, né? A gente também, às vezes, eu tenho a intenção, tipo assim, mostrar algo que, assim, ó, isso aqui que foi decidido hoje influencia dessa forma na sua vida, né? A gente tem falado aqui ao longo do ano das eleições que vai haver agora em 2022, nesse sentido, de chamar as pessoas a pensar, cara, vamos acompanhar todo esse movimento, o que está acontecendo, o porquê, vamos pensar aqui a questão da PEC dos precatórios, né? Por que aquilo foi tão debatido, por que aquilo foi tão discutido, por quê? Era ano de eleição, o governo, ele tende a usar a máquina pública a seu favor para conseguir votos. Então, criticou-se bastante porque, além de configurar uma irresponsabilidade fiscal por parte do governo, que a aprovação dessa PEC garante ao governo a ele estourar o teto de gasto da lei orçamentária, também vai colocar dinheiro na mão dele para ele fazer política. Aí os atores políticos opositores ao governo vão se movimentar. Peraí, a gente tem que barrar isso porque o cara vai ter a máquina pública com muito dinheiro para disputar as eleições contra a gente. E a gente vai ficar em uma certa desvantagem. É o que o Evandro falou, né? A questão que a gente tem que ter... A gente tem que sim fazer a nossa análise agora, mas a gente não pode subestimar o Bolsonaro porque ele está com a máquina. Tá com a máquina, tá o com cara dinheiro na mão. Tem dinheiro. Pois pronto, então... É isso aí. E o projeto da gente para esse ano, só repetindo, é trazer convidados. A gente vai ver isso nos próximos 15 dias, né? A gente está só aguardando os equipamentos chegar. Nos próximos 15 dias a gente já consegue trazer o primeiro convidado para sentar aqui com a gente e conversar com a gente. E a gente ampliar aqui as ideias. E esse é o nosso parecer de hoje. A gente encerra por aqui. A gente encerra por aqui. Falar mais alguma coisa? Só isso mesmo, né? Hoje o tema é livre. Mais de boas. Pronto. Um abraço, pessoal. Meu nome é Emerson Cristiano. E o meu é Evandro Ximenes. Esse é o nosso parecer. Nosso parecer de hoje. Forte abraço, até a próxima. Até a próxima. Você ouviu? É o nosso parecer.